Bueno, bienvenidos a un nuevo seminario. En esta oportunidad tenemos a Claudio Egler, que va a compartir un tema interesante como son los cambios climáticos y transición energética en Brasil. Claudio es geógrafo por la Universidad Federal de Río de Janeiro, tiene una maestría en planificación urbana y regional, también un doctorado en economía en la Universidad de Campinas y un postdoctorado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor, colaborador voluntario, jubilado del programa de posgrado en Geografía de la Universidad Federal de Río de Janeiro e investigador visitante emérito del programa de posgrado en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Federal Fluminense. Ha participado en proyectos de investigación sobre energía y urbanización en Brasil y Sudamérica. Asimismo, ha publicado varios libros y artículos sobre geoeconomía, desarrollo regional y gestión territorial. Así que, Claudio, te agradecemos que hayas aceptado la invitación y te escuchamos atentamente. Bom, em primeiro lugar, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar en portuñol. Yo viví en Buenos Aires, en Argentina. Yo tengo un hijo argentino. Yo tengo muchas afinidades argentinas, pero mi portuñol es bien una mezcla de portugués con español. La idea es básica explorar una temática que son lo que está se pasando en Brasil en relación a los cambios climáticos, sus impactos en la sociedad y natureza en Brasil, y lo que se está procediendo por la transición energética, aquí hay todas los conflitos y contradicciones que son característicos también de la manera brasileña de enfrentar la cuestión. La idea básica es lo que tenemos, nós temos un doble desafío. Uno, enfrentar los cambios climáticos y todos los impactos que vienen de ellos. Y dos, es cómo hacer para que tengamos una transición energética justa y sostenible. Acá, quien actualmente hace más propaganda de la transición energética es justamente Petrobras, o sea, ella se dice que está haciendo una transición energética socialmente justa y sustentable. Em sua tese, e em algum aspecto não vamos sacar seus esforços de reduzir lo máximo possível la emisión de los gases de invernadero dentro de todo el proceso productivo del petróleo. Pero no hay duda que lo que produce Petrobras es esencialmente petróleo. Entonces, es una contradicción en su origen. Eh, y los otros, yo, en este momento, yo estoy trabajando, yo llamé atención sobre el arquitecto chino que tiene la propuesta de las ciudades esponjas, eh, que faleceu hoje, lamentavelmente, em um acidente aéreo em Mato Grosso do Sul, no Brasil, no Pantanal Mato Grossense. É justamente, eu estou trabalhando estou trabalhando com arquitetos e urbanistas em um programa de pós-grados na Universidade Federal Fluminense, justamente no que diz respeito à mitigação e adaptação a los cambios climáticos e essa da cooperação entre geógrafos e arquitetos e urbanistas é muito interessante, porque, na verdade, são os arquitetos e urbanistas que desburram as cidades, não? Então, eles que têm uma grande tarefa de construir a cidade no futuro. Então,
tenho trabalhado com ele, então estamos tendo uma pesquisa, uma investigação sobre o setor especial da área metropolitana do Rio de Janeiro, que inclui uma zona costeira. Estão preocupados basicamente com processos associados à elevação do nível médio do mar e também a toda a discussão que diz respeito à construção de uma cidade um pouco mais resiliente a estes processos. Agora, no segundo aspecto, o trabalho está dividido em três grandes partes. A primeira é justamente discutir um pouco a questão de los cambios climáticos e seus impactos em Brasil. Depois é a questão da transição energética. Qual é a trajetória que o Brasil está adotando e como está sendo? E as contradições que estão associadas a isso. Então, de um lado, aún temos uma grande dependência de petróleo e de combustíveis fósseis. Por outro lado, houve um crescimento bastante acentuado da oferta de energia de fontes renováveis. E aí, dois aspectos importantes. Do ponto de vista da oferta de energia primária, ou seja, na base do balanço da matriz energética, a expansão principal da cana-de-açúcar, que é uma una, una salida tipicamente brasileira para os desafios da transição energética. Então, cana-de-açúcar passou a ter uma importância muito grande na base da matriz energética brasileira. E, por outro lado, na parte de regeneração de energia elétrica, vamos ver adelante, houve uma expansão significativa da energia eólica, depois energia solar e energia também de biomassa, usando o bagaço, a sobra de cana-de-açúcar. E, por outro lado, há uma questão que é crucial, que está em debate em Brasil, é uma proposta de iniciar a exploração em águas ultra profundas em la cuenca del Amazonas. Um campo de exploração que está com um conflito bastante acentuado com o setor com a área de meio ambiente do governo, que de um lado Belém vai sediar a COP30 e com isso toda uma proposta de ser uma capital de, de uma solução sustentável e duradoura para a transição energética, e de outro é a cidade, o porto mais importante, mais cerca da zona que está se intentando fazer esta exploração de petróleo. Bom, acá, mire que há em Brasil há um instituto oficial do Ministério da Saúde, que é o Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Instituto Oswaldo Cruz. É um centro de investigação bastante renomado na área de saúde e trabalha também os impactos de los cambios climáticos sobre a saúde. Então, há um observatório que é muito importante de clima e saúde, que é um observatório mantido por esta fundação. E estes são os dados mais atuais que temos sobre os cambios e impactos de los cambios climáticos na sociedade e natureza em Brasil. Acá temos para início a quantidade de eventos extremos ocorridos. Isto é por cidade, por municipalidade do Brasil. E isto vem desde 2002 até 2022, 23, desculpa. Na verdade, essa é 24, pero o valor mais elevado foi justamente 2023. E aí se tem ideia de como é uma evolução galopante
exponencial de los eventos extremos que estão se passando em Brasil. Esto no es Brasil exclusivamente, pero es en prácticamente todo el mundo, a pesar del señor presidente de los Estados Unidos achar que no tiene nada a ver, toda la ciencia que se desarrolló sobre esto, pero ahí da una idea bien clara de cómo están se comportando los eventos extremos. E aí, os impactos destes eventos extremos sobre a saúde, as condições de vida da população. Acá são dados desse Observatório do Clima, da Fiocruz, que mostram 2020, 21, 22, 23 e 24 que se passou o número de pessoas feridas, acá heridas, número de pessoas enfermas com diversas enfermidades, leishmaniose, hepatite, todas as doenças infecto-contagiosas, dengue, que se transformou num problema bastante crítico, as heridas e as afetadas, aquelas que perderam suas habitações, tiveram prejuízo, e, por final, a curva que está acá arriba, e com destaque para 2022, são os óbitos, as mortes. Acá solo para deixar um pouco claro, não vou detalhar isto, é como se cria uma tipologia para trabalhar com estes eventos extremos. Nós temos eventos meteorológicos, climatológicos, hidrológicos, geológicos, e eu destaquei em especial, porque é tema de meu trabalho, a erosão marina. Então, essas são a classificação que o órgão das Nações Unidas para a redução de desastres propõe. Essa é uma proposta que é adotada. Então, é uma maneira de classificar os tipos de eventos extremos. Então, os eventos meteorológicos são aqueles de atmosfera de curta duração, que duram de minutos a dias, são rápidos, e são ciclones, tormentas, tornados. Os climatológicos são os de mais larga duração, que duram de semanas a anos. São séquias, principalmente, olas de calor, de frio, desertificação, né? Estes trazem impactos acumulativos, e isto vai se afetando lá as condições de vida de uma determinada região. Hidrológico, que tem a ver com a dinâmica dos ciclos hidrológicos. Isso está diretamente associado à presença de água no sistema ambiental. Então, inundações graduais. É muito importante, por exemplo, no caso, acabamos falando do Pantanal, os chamados pulsos de inundação de los rios, que são os momentos que têm em que eles extrapolam os limites em que são impostos e se expandem em toda a área e é inundável. Os geológicos, que são aqueles que podem durar de segundos, como terremotos, até décadas, como uma subsidência. Muitas cidades do mundo, principalmente na zona costeira, estão sofrendo um processo lento e gradual de subsidência. Estão afundando, cedendo e se quedando cada vez mais abaixo do nível do mar. Cidades importantes, como, por exemplo, Xangai, na China, é um exemplo dessa subsidência. No Brasil, Santos, em São Paulo, tem exemplo dessa subsidência também. Isso significa que a cidade... E, por final, a erosão marina. Isto está ocorrendo em toda a zona costeira de Brasil e de todo o mundo, e é importante considerar que boa parte da população mundial vive nestas zonas costeiras. Então, eu só estou citando também de meses a décadas. Acá em Rio de Janeiro, em uma área que está perdendo já tempo e cada vez mais já avançou 100 metros, o mar já avançou 100 metros adentro do continente. Esto es para ver como estão distribuídos os eventos extremos por tipos em Brasil. Então, esses são dados da Defesa Civil, também presentes
Observatório de Fiocruz. Então, o que se observa são os climatológicos, que são os azules, esses são os mais importantes em todo o período, sendo que seguido de hidrológico, que são cheias, isso é muito importante, o hidrológico em áreas como na região norte, na Amazônia, e temos também o meteorológico, que são chuvas intensas, com inundações, e o geológico são os mais menores, mas são muito impactantes, porque geralmente levam uma boa um rompimento de encosta, declives, e que trazem bastante problema para os habitantes, e principalmente em áreas mais vulneráveis, onde há uma ocupação extremamente irregular das encostas em Brasília. E aí vamos ter que pegar dois exemplos aqui. Esse primeiro é no caso da região sul. Esto é o que se passou hasta 2023 e 2024. O que se observa são esses eventos meteorológicos extremos. Então, essas inundações que podem ser observadas. Primeiro, aqui nós temos uma imagem do caso do Porto de Porto Alegre. Aldomar conhece perfeitamente, eu também um pouco, mas evidentemente isso foi o que aconteceu em 2024. E aqui uma imagem de satélite mostrando a água que desce pelo Guaíba e entra na Lagoa de Patos e vai. Isso tudo é uma cheia que foi indo aos poucos, avançando por dentro da lagoa até chegar à área de Pelotas e Rio Grande, ali na embocadura, e o impacto disso foi muito grande. Então, se nós temos aqui um exemplo desse evento meteorológico extremo, com forte impacto, e as previsões é que isso tenda a se repetir. Lamentavelmente, é o que é previsto. E aqui é o outro lado do problema. Aqui é mais climatológico, diz mais respeito à seca, e isso é na Amazônia, na região norte que se pode observar na imagem de satélite, é muito claro, as áreas que são cobertas de água, elas estão secas e isso tem um efeito bastante dramático, porque boa parte da circulação das pessoas, das mercadorias na Amazônia se fazem ao longo do leito dos rios. E várias áreas, em rios importantes, como o Madeira, como o Negro, em que se fica, não se pode ir além de um certo limite, porque a profundidade não permite, a seca é impactante. Então, áreas como municípios extremos, como São Gabriel da Cachoeira, ficam completamente desconectados então, essa é um retrato do que, nas dimensões dos problemas que estão sendo enfrentados. E o que é importante observar, isso vale tanto para o Brasil, como para o Sul, como para o Norte, e se eu mostrasse outras regiões, teria também o mesmo tipo de questão, é esse aumento bastante significativo do número de eventos meteorológicos eventos naturais extremos, meteorológicos, climatológicos, hidrológicos. Aqui já entramos na discussão de um pouco de como está se comportando a matriz energética brasileira, são os dados mais recentes disponíveis. Isso aqui, esse é dado do Balanço Energético Nacional de 2025. E esta é a situação atual de como se distribui a las fuentes primárias. Estas são as fuentes primárias de energia. Um terço a um das fontes primárias de energia de Brasil, a um está sobre o petróleo. Então, o petróleo tem uma importância muito grande. Isso é muito relevante, principalmente quando se percebe que praticamente toda a circulação de pessoas, mercadorias em Brasília se hace predominantemente por via rodoviária. Então, o consumo de combustíveis muito grande. Seguindo, aí é que é interessante observar que, já segunda fonte em importância, é os produtos de cana-de-açúcar.
tanto os produtos como etanol, álcool, álcool combustível, que hoje, por exemplo, a gasolina, gás, el nafta em Brasil, já tem 30%, se chegou este ano ao máximo de 30% de uma mescla com etanol anidro, sem água, né? Etanol anidro. Então, praticamente, boa parte dos combustíveis, principalmente para automóveis mais ligeiros, são já com uma parte de um terço de álcool etílico. Então, o álcool faz parte hoje, é parte integrante da fonte energética de Brasil. Depois, nós temos a energia hidráulica, que é a base de la generación de energía eléctrica de Brasil. Entonces, la base es fundamentalmente hidráulica, hídrica, não, hídrica de certa maneira, tem um peso muito grande aún. Seguindo o gás natural, isso houve um crescimento bastante importante no período recente, diferente de Argentina, que desde os 40 anos 40 do século passado já tinha uma importância muito grande na sua matriz de gás natural. Brasil, o máximo que se chegou hasta agora, tinha proposta de se chegar a 12%, mas se chegou a 10% e há possibilidades de ampliar, pero há uma rede mínima de gasodutos que já circula praticamente desde Fortaleza até São Paulo, ou até Porto Alegre, vamos dizer assim, considerando que a ligação pelo Gasbol, gasoduto Brasil-Bolívia. E há propostas, inclusive, de usar gás de Argentina, né, que vem de ah, ¿cómo se llama? Los De vaca campos. muerta, de vaca Vaca muerta. muerta, sí, de vaca muerta. Muy bien. Entonces, y acá es un poco la evolución de acuerdo con las fuentes de energía por renovable y no renovable. Isso aún es balance energético nacional. Entonces, apesar de todas las cuestiones de transición, del discurso de la transición, aún se observa que el crecimiento desde 2008, 2009 es predominantemente aún no que diz respeito à energia de origem fóssil, não renovável. E se pode observar acá, neste gráfico ao costado, que é predominantemente petróleo, há uma oferta crescente de petróleo. E de gás para termoeletricidade. Isso, como as áreas se construiu por conta dela necessidade de manter, de ter uma oferta estável de energia nos momentos de pico, então se construiu várias unidades termoelétricas a gás natural. E abaixo temos o comportamento das fontes renováveis. E o que, de novo, já havíamos visto, e aqui ficou mais claro, praticamente hasta 2005 nós teríamos mais ou menos uma mesma composição entre lenha, energia hídrica, hidráulica e energia de cana-de-açúcar, produtos de cana-de-açúcar. De açúcar. A hora que se observa, a partir de 2005, foi um crescimento acentuado da cana-de-açúcar como energético no Brasil. Isso é um aspecto muito importante, porque isto é uma apesar de creio que em Argentina, eu não fiz estudos mais detalhados, Silvina provavelmente tem mais informações. A Argentina tem um peso importante com o biodiesel,
pero esta escala acá, porque não é solo como combustível, também como como fonte para geração térmica em usinas de biomassa. Agora vamos a ver a oferta de energia elétrica, como está composta no Brasil, que câmbios houveram nesse período recente. As fontes renováveis em Brasil têm peso muito significativo na generação de energia elétrica. 84% da matriz elétrica é de origem renovável, principalmente hidroelétrica, como se vê, 52% é hidroelétrica, seguido já, com dados bem recentes, de 16% de eólica, com 8% de biomassa, 8% de solar e 15% de fósseis, tanto óleo diesel em áreas mais remotas, como termoeletricidade por, eh, por gás natural. O problema dessa dependência grande da energia hídrica são os períodos seguidos de sequia, que cada vez mais rebaixam os níveis dos reservatórios, obrigando muitas vezes a entrar com uma oferta de energia térmica para compensar. O Brasil tem energia nuclear, apenas 1%. Só temos duas usinas, Angra 1 e Angra 2. Angra 3 está em processo de construção há mais de 2 décadas, e hasta agora não há previsão de operação. E acá se pode observar a evolução. O importante, de novo, é observar o que se passa já neste 2014, 2015, 2016, e se nota cá uma estabilização no crescimento da energia hidráulica, uma expansão rápida da energia eólica, seguido também de uma expansão importante da biomassa, e a partir dos anos de 2015, 2016, a energia solar. Isto se continua relativamente estável, com uma ligeira ampliação, e o nuclear também é absolutamente estável. Então, o importante é considerar esses três elementos que estão acá: eólica, biomassa e solar, que são o que se expandiram rapidamente. Tiene problemas. Eso no está. La estructura, la red de distribuição de energia em Brasil aún não está preparada para uma oferta muito grande de energias digamos, não estáveis. Quando eu digo não estáveis, são essas energias como del vento, eólica, solar, que em determinadas condições a oferta é crescente e depois cai, caindo, decai. Então, esta flutuação faz com que haja risco no sistema de distribuição. Então, nesse momento, há uma demanda por uma reformulação no sistema de distribuição, de modo a ter melhor suporte para esse tipo de energia. E não há condições de acumulação significativa desse tipo de energia, então depende-se muito da generação, e que isto não coincide com as horas de maior demanda. Acá vamos a poner uma série. Esses são dados bastante recentes, são dados de 2020, dados de 2025, e mostram a distribuição das usinas de generação no território de Brasil. A iniciar por energia de geração hídrica, embora Belo Monte, né, Xingu, apareça como a maior, efetivamente, é a maior usina em termos de capacidade potencial,
ela nunca operou a plena capacidade. Ela é uma usina de fio d'água. Então, ela depende do comportamento do rio. Então, se aprendeu bastante com o Tucuruí, que está encostado, y entonces las usinas que vienen después, estas del Madeira del Madeira são essas que estão acá, e esta de Belo Monte são usinas a fio d'água. E acaba a grande concentração de usinas está no Planalto Central e Meridional, onde se há quedas significativas. E com isto tem uma possibilidade de aproveitamento maior. Acá é o Vale de São Francisco, que tem uma generação histórica. Isso é uma das primeiras usinas hidroelétricas no Brasil, foi construída no Vale do São Francisco. Acá a geração eólica, que é fortemente concentrada no Nordeste e no Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, principalmente no Nordeste, aqui Chapada Diamantina, esse trecho mais elevado, aqui todo o litoral norte, desde do Nordeste, né, chamado do litoral semiárido, desde do Rio Grande do Norte até o Ceará, toda essa área, e agora foi aprovado este ano, a construção de generadores eólicos offshore, ou seja, no mar, a 50, 100 metros de la playa. Isto é, já estamos entrando na fase de começar a discutir projetos neste setor. Porém, há limitações que já são conhecidas do sistema de distribuição. Acá temos solar, energia solar, que há uma grande concentração acá em Pantanal, que esta área é a zona área de maior irradiação solar em Brasil. E esta área é absolutamente plana, então é muito favorável a esse tipo de concentração. Acá também há toda uma série de investimentos hechos acá nas cercanias de Belém, ao longo do Vale do Amazonas, que tem impacto muito grande em comunidades com energia solar. E que grandes unidades no Nordeste, que são grandes unidades, grandes plantas generadoras de energia solar. Então, tem um erro que sai ao longo nessa parte elevada, que é uma área de maior insolação, que vai desde o Sudeste até o Nordeste. Aqui nós temos a grande concentração de energia de geração por biomassa, principalmente em São Paulo, Mato Grosso do Sul, onde há uma grande concentração da produção sucroalcooleira. A mesma coisa no litoral do Nordeste, na zona da Mata Nordestina, também é importante. Aqui, também no Espírito Santo, tem usinas que estão muito associadas também à estação madeireira. E, por final, a distribuição das grandes unidades e das unidades de geração de energia fóssil. Essas são as principais usinas de energia fóssil. Há essa concentração grande no Rio de Janeiro, principalmente por conta da disponibilidade inicial de gás natural, principalmente que vem da Bacia de Campos, que é essa área aqui, e da Bacia de Santos, que tem uma ramal que vem direto aqui para Macaé. Aqui também no Espírito Santo, no Sergipe, Alagoas Sergipe, aqui no litoral, toda essa área já está conectada por gasodutos. Então, de um modo ou de outro, já tem uma presença muito forte. Tem também aqui uma unidade em Coari, da Amazônia, que produz gás natural. Mas a maioria dessas usinas que aqui aparecem são a óleo diesel, óleo combustível. Bom, agora vamos entrar na contradição mais recente, né? Quer dizer, esse é o, o local onde está previsto, esse é o bloco 59, que é onde está previsto a
exploração, quer dizer, primeiras prospecções, na verdade, é um poço exploratório para verificar se é possível encontrar petróleo em águas ultra profundas nessa área. Aqui estamos a 170 quilômetros de Oiapoque, esse ponto aqui, e a 300 e, desculpe, e a 300 quilômetros de Belém do Pará. Isso aqui é onde está a maior parte das condições de suporte para um eventual problema aqui ser enfrentado. Já se perfurou muito, não é uma perfura, não são perfura, não é o primeiro poço que se perfura na cuenca do Amazonas. Já se isso, acá cerca de 97 perfurações. Solo que no pós-sal, né, na parte mais, não são águas ultra profundas, são águas rasas e águas, chega até algumas a ter água profunda. Ultimamente chegou a se fazer algumas explorações de água profunda, o último bloco licitado. Esse conjunto aqui, que sai desde essa bacia Potiguar até a bacia da Foz do Amazonas, é denominado de margem equatorial. Essa a denominação por conta desta área, que é uma área em que o Brasil reivindicou, junto às Nações Unidas, o direito de considerar essa plataforma continental da margem continental, margem equatorial, como sob jurisdição brasileira. E acabou de ser aprovado agora. Por isso se adotou esse nome de margem equatorial para esse conjunto. Mas esse bloco aqui, que está em Tijo até hoje, é um bloco originário da British Petroleum, que devolveu porque não conseguiu condições para explorar. E aqui é um levantamento feito com base nos dados da ANP, Agência Nacional de Petróleo e Gás Natural, sobre o que aconteceu com os poços perfurados nesta área. Praticamente não se produz petróleo nesse trecho. Da maior parte, 50, quase 60% foram encontrados secos, sem condições sem óleo. Apenas teve 30% teve que ser abandonado porque houve desabamentos da coluna. Foram abandonados também mais 5% só subcomercial, ou seja, não com pouca capacidade de ser explorado, se encontrou apenas 10% dos 97 poços perfurados nessa área. Então, tem um mito que é difundido, que até o nosso ministro disse que os nossos vizinhos da Guiana estão chupando com pabitas o petróleo de Brasil nesta área, porque todo este conjunto da margem equatorial tem óleo em exploração em águas profundas. Isso não é muito verdade. Aqui, na Guiana Francesa, os postos que a Total tentou explorar não conseguiram nada, nada produtivo, muito pelo contrário. É, Aqui tem concessões que, como vocês podem ver, são principalmente companhias holandesas, britânicas e norte-americanas, como é o caso da Exxon, a maior exploradora, e a Shell Royal Dutch também aqui na Guiana. E isso é uma área que está sob tensão. É, Aqui na Guiana Francesa, apesar das tentativas da Total, não se conseguiu encontrar nada. E essa bacia está entre a bacia da Foz do Amazonas e a bacia da Suriname-Guiana. E aqui não se encontrou nada, nada. E, oi, La France, a França suspendeu todas
das prospecciones de exploração de petróleo em todo su território. Então, acá não se hace mais. E todo este litoral que está acá é todo de manguezales. Manguezales que, se houver a possibilidade de um escape de óleo, como se pode observar, há uma corrente que é dominante, uma corrente de águas calientes, que é a corrente de Guianas. Qualquer derrame de óleo acá vai cair justamente no território da Guiana Francesa, ou seja, em território europeu, para falar, território da França. Então, o risco é muito grande. E derrames de óleo em zonas de mangue são catastróficos, porque não se consegue retirar, penetra completamente entre as raízes. Bom, e aqui é para entender um pouco por que que nós estamos vivendo esse dilema, né? O Brasil optou por desde os anos 2000, optou por uma política em que isso se deve, em grande parte, a essa expansão que vem de 2010 em diante. Essa expansão está associada ao pré-sal, à Bacia de Santos, a águas, a poços que estão a 5.000, 6.000, 7.000 metros de profundidade. E exigem, são poços que são explorados a 300 quilômetros da costa, que exige toda uma tecnologia extremamente avançada, e que, por outro lado, tem também uma grande quantidade de gases de efeito estufa que tem sido reinjetado por conta da exploração do petróleo nessa área. Mas, de qualquer maneira, o que acontece? O que nós estamos vendo aqui é que, a partir da exploração de petróleo do pré-sal, começou-se a exportar massivamente petróleo. Hoje em dia, o Brasil é um grande exportador de petróleo, está entre os 10 maiores exportadores de petróleo do mundo. E esse petróleo é um petróleo de boa qualidade, não é um petróleo da antiga bacia de Campos, né? Mas é um petróleo da bacia de Santos, é um petróleo do pré-sal, é um petróleo mais leve, é um petróleo de melhor qualidade, e isso tem sido exportado diretamente para a China. E o paradoxo que nós temos é que, ao lado dessa exportação, continua o crescimento da demanda por derivados de petróleo, principalmente combustíveis no Brasil. E o que acontece é que, enquanto nós exportamos petróleo, nós importamos cada vez mais derivados de petróleo, porque o parque de refino no Brasil, depois da construção, que foi bastante problemática, da usina, da refinaria lá em Pernambuco, que foi feita com a PDVSA, em acordo com a PDVSA. Se tentou várias outras refinarias, mas entrou no período em que a Petrobras eh, entrou naquele período eh, da, do- da, da corrupção, e com isso praticamente não se fez mais nenhum investimento. Aqui no Rio de Janeiro existia uma proposta de ter um polo petroquímico aqui nas vizinhanças da cidade, mas ele transformou-se numa unidade de processamento de gás natural. Toda inversão em petroquímica e refino de petróleo não foi feita. Então, o que se passa? Nós outros exportamos petróleo e por isso temos necessidade de, de ter petróleo para exportar e para poder, com esse petróleo, conseguir divisas e importar derivados de petróleo para alimentar a circulação de mercadorias e pessoas no território brasileiro. Talvez seja o grande desafio, como fazer essa transição. E, lamentavelmente, Petrobras não tem uma resposta muito clara para isso. Muito pelo contrário, a ideia me parece que é manter um pouco este paradoxo, que é, de certa maneira, muito perverso para a economia e sociedade em Brasília. Es esto, gracias por la atención y disculparme por el sufrir
Sorriu, Portuñol. No, muchísimas gracias, Claudio. Siempre un placer escucharte, siempre se aprende un montón y impresionante esos planos que muestran, a mi criterio, una especialización regional, porque si pudiéramos superponer cada uno de esos, eh, digamos, la centralidad de cada recurso está en un lugar diferente, así que eh, muy interesante imaginarse ese mapa energético brasileño. Nós chamaste atenção para isso. Eu publiquei um trabalho há anos já, em que colocava o grande desafio, porque temos essas redes que são regionalizadas de maneira, regionalizada. Esse problema, o grande desafio é como integrar estas redes, de modo que se tenha as vantagens e consiga controlar as desvantagens de cada uma delas. De modo que quando temos oferta, por exemplo, de energia eólica no Nordeste, seja compensado por uma redução na oferta de solar ou de biomassa, ou mesmo de hídrica. Então, esse sistema, e isso exigiria o que a gente chama de uma smart grid. Isso é talvez o grande desafio para o sistema elétrico brasileiro, é ter uma rede inteligente que possa ser capaz de integrar esses distintos adensamentos regionais. Muchísimas gracias. Ahí veo la mano de Salvador levantada. Hola, muy linda la charla, Claudio, muchas gracias. Mirando tus gráficos, me hace recordar a un trabajo que no sé si lo conoces, a Daniel Yergin, que él habla de que en realidad más que una transición energética, lo que estamos viviendo es una adición energética. Es decir, no estamos pasando de una a otra, sino que estamos aumentando el uso de la energía y tus gráficos en el crecimiento de la explotación del petróleo casi parecen confirmar esa hipótesis, ¿no? Lo que estamos viendo es incremento en todas las componentes de la energía, incluyendo el petróleo, ¿no? Un gráfico que mostraste así de crecimiento, creo que es ese. Ahí se ve Sim. claramente, el gas natural crece, petróleo crece, todo crece, incluyendo, por supuesto, las renovables también. O sea, de que no es que estamos cambiando, sino que estamos sumando. ¿Qué opinas de eso? É verdade. Não há acá nada sobre economia digamos, melhor rentabilidade pela energia. Muito pelo contrário. O sistema elétrico de Brasília há perdas enormes desse circuito. Eh, e mesmo há dificuldades de. Teria um tema que eu não quis explorar, mas seria importante explorar na próxima, que é essa parte de interesse social da energia, ou seja, de que a população tenha acesso a fontes seguras e regulares de energia. Porque mesmo em estados como, por exemplo, Paraná, que é um estado bastante avançado, tem uma fornecedora de energia bastante importante, mas todo um trecho do litoral do Paraná, populações de caiçaras não têm acesso à energia elétrica, nenhuma. Se fala em colocar generadores solares, pero não tem estrutura aún para isso. E, e outro, agora há um grande projeto em Brasília de distribuição social com gás liquefeito de petróleo,
Mas como vos sabés, é liquefeito de petróleo. Então, é gás de petróleo que está sendo subsidiado para a população. É importante? Sim, é importante subsidiar melhorias na cocção de los alimentos, porque se usa muito aún, há muitos hogares que não têm outra fonte de energia senão a lenha, que é escatada em las zonas próximas. Agora há uma tendência a tentar levar o gás liquefeito de petróleo. Então, é contraditório, porque de um lado nós vamos, não é como na Argentina, que mal ou bem há uma rede de gasodutos que chega de Misiones a Tierra del Fuego, pero em Brasil aún é muito reduzido. Mesmo cidades importantes, não há acesso a gás natural. Não Claro, tem. pero el tema del gas natural tampoco es una solución, porque el gas natural es viable cuando tienes una comunidad grande, en donde las redes son cortas y el consumo es alto. Pero en comunidades dispersas, no es viable, aún en Argentina, ¿no? Y de hecho, eh, bueno, Silvina también exploró esto. Hay redes que se tendieron en comunidades pequeñas para 3.000 usuarios y después de 4 años no alcanzan a una veintena de usuarios conectados a la red. O sea, la red no es una solución, es demasiado costosa, es demasiado cara. Y ahí me parece a mí que el GLP no es una mala idea si se acompaña con medidas de eficiencia energética que reduzcan el consumo del GLP, de tal manera de hacerlo más amigable con el medio ambiente por un lado y por el otro lado más accesible para las familias, ¿no? Y hay muchas medidas, como seguramente conocen, las ollas brujas, etcétera, que predicen reducir el consumo de gas en un 50%, que también puede servir para la leña desde ya, pero como dices vos, la cocina moderna va hacia el gas, ¿no? Pero me parece que países como Brasil, con tanta extensión que tienen y tanta dispersión, pensar en redes de gas, no sé si es viable, no lo veo y menos porque el consumo es poco. El consumo en Brasil, como las condiciones climáticas son eh, más bien cálidas, no hay tanta necesidad de calefacción. Y hoy en día también, por otro lado, la calefacción, hacerla con bomba de calor es mucho más eficiente que hacerla con gas. O sea que el gas también está entrando, yo creo, en un cono de sombra. Para generar electricidad me parece bien, ¿no? Complementando las renovables, pero como fuente de energía, me parece que está con problemas. Sempre foi um problema os custos e o preço, porque o preço do gás em Brasil é regulado por el mercado internacional. Então, eu veía, isso quando eu trabalhei no Nordeste de Brasil, no gasoduto passava a porta da usina, da fábrica, pero não se conectava ao gasoduto por el custo. Se queimava lenha, carvão vegetal, lenha, para hacer cimento y el gas en la puerta. Pero la lógica capitalista tiene sus aspectos. Pero Brasil tuvo um grande programa no anterior governo de Lula, de Luz para Todos, em que procurou principalmente no Nordeste essa distribuição de energia elétrica para uma área significativa. Agora, é claro, não há dúvida que as redes têm limitações. Agora, por exemplo, em cidades como Curitiba, se põe, há caminhões que levam gás natural hasta los depósitos em los edifícios e los carregam allá por pressão. E isto se queda acumulado já durante um mês, ou 15 dias, dependendo da consumação.
Pero tiene razón, de una manera u otra no hay aún, no se puede hablar en una. Yo creo que el principal problema va a ser, y eso ya está se demostrando, en los sistemas de conexión de esas redes todas. Entonces, y no es una superposición muy simple, gas, petróleo, energía eléctrica, es un proceso un poco más complejo y, y complicado. E que tem muitas como se diz, obstáculos para sua implementação. Que tal, Ale, Alejandro? Como estás? Te Ale, veo. antes de pasarte la palabra, me dejás que haga un comentario. ¿Sabés, Claudio, que en Argentina tenemos subsidio al GLP desde hace tiempo? Se llama Garrafa Social. Y la garrafa social, bueno, como decía Salvador, las redes no llegan a muchas localidades, poblaciones dispersas, y también en ciudades donde la gente no puede acceder a estas redes, tienen o tenían, no sé si continúa la garrafa social con este gobierno, que dio de baja, dicho sea de paso, el PERMER, que era un programa que llevaba energía renovable a población rural y que venía siendo sostenido en distintas etapas desde el 99 y que ahora se cerró. Pero a mí me impresionó de este subsidio al GLP que tenía un rol un, que era muy importante para todas las familias, para las que reducían su consumo de leña para cocinar, pero era aún más importante para las poblaciones del noreste argentino que dependen de esa garrafa para conservar los alimentos, para refrigerar los alimentos, porque si no, sin esa garrafa no tenían heladera y se pudrían los pocos alimentos que tenían. Así que nada, era un comentario acerca de los subsidios y le paso la palabra a Alejandro. Hola, bueno, buenas tardes. ¿Cómo andas, Claudio? Tanto tiempo. Hace bastante Muchísimo. tiempo. Que tal, Alejandro? Em Tenés que Rio volver a la Gallegos estás? Patagonia. Aún en Rio Gallegos estás? Sí, sí, estoy en Gallegos. Hace muchísimo. Con Silvina nos vimos hace poco, hace 2 años, más o menos. No, yo dos cosas. Primero, hay un libro sin transición directamente, poco lo decía Salvador, de Fresós, no me acuerdo el nombre, en francés, ¿no? Y yo agarré algunas partes del libro para hacer el cálculo en Argentina de las fuentes de energía y cuando sube el petróleo, sube el gas y sube la madera. No es que baje uno, cada uno va agregando a lo demás. Como decía El Salvador, ¿no? El libro yo lo pude traducir al español con un programa automático que va bastante bien, pero tiene una parte de historia y otra parte que va planteando preguntas para el futuro, ¿no? Y está traducido en portugués, eh, hasta donde sé. Eh, Consecuencia creo que la editorial, y si no lo estaban traduciendo. Porque yo hablé con Claudio, hay un brasileño del Espíritu Santo, Claudio, y no me acuerdo el apellido, que trabaja el tema este también, e hizo un artículo sobre una reseña del libro este de Fresós. Ya me voy a hacer con D, pero ya me voy a acordar. No, yo tengo una pregunta, dos preguntas en realidad. Porque yo comparo el Amazonas con la Patagonia, o sea, espacios extensos y lejos del centro, pero la diferencia es el clima, ¿no? Es enorme la diferencia. Acá cuando se congela la ruta no llega el camión de gas, ¿no? Entonces la localidad aislada no hay forma de calefaccionarlo, de cocinar, de que no se muera de frío, de que no cierren las escuelas, porque acá están cerrando escuelas por falta de energía, de energía eléctrica y de gas, ¿no? Entonces, y el programa Permet en Santa Cruz no se aplicó así nomás,
había proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas sin embalse, o sea, de paso, de pasaje, que no se hizo ninguna. De las 160 programadas en el 2006 a nivel nacional, se hicieron, había de las 160, 20 eran de Santa Cruz y 10 eran prioritarias y no hay ninguna. La única que se hizo fue el Chaltén y se rompió. La primera crecida del río Firroy, abajo. Entonces, no sé si en otros lados, en Brasil hay algo parecido, ¿no? Una contradicción entre la concentración de la producción hidroeléctrica en dos represas que están en construcción en Santa Cruz, que por la magnitud de la energía que se va a generar, no hay forma de que se consuma en Santa Cruz. Hay un cálculo que hizo un colega de acá, que si cerramos todas las centrales térmicas, hidroeléctricas, cualquier forma de generación de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, la mitad de lo que se genera con una de las represas alcanza para reemplazarlo. Todo lo demás tiene que ir al norte, a Buenos Aires, a 3.000 kilómetros, o a 2.700 Bahía Blanca, 2.300, 2.400, y ese transporte, en el transporte de esa energía se pierde mucho. Entonces hay que hacer un tendido de 1 mega, cuando el máximo de 500 hay que adecuar todo el sistema, ¿no? Suponiendo que no haya impactos ambientales, que además los hay, ¿no? Entonces, una pregunta era, ¿qué pasa en Brasil con eso? ¿No? Si hay la diferencia es climática, ya sabemos, ¿no? Pero es una pregunta, si la energía distribuida funciona, pero además si está esta articulación entre las distintas fuentes, ya comentabas un poco vos, Claudio, hablando de otras regiones. Y después la segunda pregunta es sobre el hidrógeno verde, ¿no? Eh, Nosotros estamos trabajando acá con gente de Chile, de Magallanes y de Uruguay, y ahora se incorpora un grupo de Unifapi, de Amapá, y sobre todo acá en Patagonia, ¿no? Y está muchos proyectos y ninguno concretado, entonces hasta donde sé en Brasil estamos más o menos parecidos. Hay proyectos anunciados en la zona de máxima generación eólica y hay poco concretado. Entonces, la pregunta era esa, ¿no? Primero el tema de la contradicción esta entre grandes generaciones y un lugar donde necesita energía distribuida, y después el otro, el hidrógeno verde. Perdón que ni Sim, larga, pero tú tienes razón, razón en que la cuestión son el problema es, a mí me llama la atención la cuestión de las redes. Las redes son la parte fundamental de esa estructura. En Brasil, con estas usinas hechas tanto en el Madeira, acá en el extremo ocidental, quanto em Tucuruí e Belo Monte, na parte oriental de Amazônia, isso tudo converge para o sudeste, centro-sul, e são grandes linhas de transmissão, de todas elas construídas por chinos. State Grid em Brasília hoje é a principal construtora de redes de transmissão de energia. E todo esse sistema converge para um sistema nacional unificado. A última capital que não tinha ligação aún com o sistema nacional, na verdade, há duas que já estão se conectando, Boa Vista e Macapá. Então, essas estão em fase de Boa Vista foi conectada recentemente. Há linhões que atravessam o Amazonas de um lado para o outro. Então, há redes. E, de um modo ou de outro, essas redes elas trazem, bom, problemas que a gente já conhece, inclusive ambientais. Mas a questão no meu ponto de vista, é como ter um sistema diverso e estável. Diverso porque são distintas fontes. Eu creio que, como acá tem dois aspectos importantes. Um, do ponto de vista energético,
eu creio que a canha de açúcar é algo que merece uma atenção especial. É uma coisa que eu escrevi sobre isso desde que eu trabalhava em Paraíba e tinha, isso estou falando de 1975, 79, que tinha o Proálcool, que era um programa nacional de generação de produção de etanol com base em álcool. Bom, todas essas foram usinas tradicionais, foram convertidas, outras novas construídas e novas e se expandiram enormemente a produção canavieira em Brasil. Então, hoje, isto é relevante, tem impactos severos sobre a estrutura produtiva regional. E isso é particularmente intenso, por exemplo, em estados como São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, onde Goiás tem um núcleo importante do agronegócio. Isso é parte integrante dessa cadeia do agronegócio. E, de um modo ou de outro, recebe subsídios variados. Então, pensando em termos de Patagônia e Amazônia, né? Biomassa é algo que pode ser explorado, entende? Não na Patagônia, mas sim na Amazônia. Eu creio que temos várias possibilidades aí. É, e, de um modo ou de outro, como isso vai ser feito, isso vai depender. No momento, nós temos visto que na Amazônia tem avançado a energia solar. E principalmente na parte da Amazônia Oriental, e que está ligado à exploração de produção de pecuária, que é uma área mais intensa na atividade agrícola. Então, tudo depende, tem uma lógica por trás disso, que é uma lógica que não é uma lógica digamos, civilizatória no bom termo. É uma lógica capitalista. Se tem uma rentabilidade mínima, ela tem possibilidade de se desenvolver. E se isso, de certa maneira, beneficia certos setores que têm capacidade financeira para isso, é o que ocorre. Você tem, do ponto de vista de programas sociais, você falou do caso a Silvina já tinha apontado o problema lá no norte, do gás para geladeira, né? Aqui, durante muito tempo, se usou, em áreas rurais mais distantes, querosene para geladeira. Se queimava querosene para fazer, para refrigerar alimentos. Hoje em dia, em grande parte, você tem energia elétrica fazendo isso. Com essa expansão no interior, pelas redes, com esse projeto de luz para todos, isso avançou bastante principalmente em áreas mais pobres, no Nordeste semiárido. Não é a Amazônia, mas Nordeste semiárido. Eu mesmo viajando pelo Nordeste, você percebe, quer dizer, tem uma mudança significativa, inclusive no tipo de alimento, porque os alimentos que vêm refrigerados são geralmente alimentos já embalados, principalmente aqueles associados aos frigoríficos eh, de pojo e derivados de pojo, viene num freezer muito limpo, muito organizado, todo bem hecho, e ao costado dele uma banca que vende carne de boi, carne de vaca, completamente, extremamente precária, sem higiene, com moscas. Então, essa coisa já, de um modo ou de outro, isso avançou. Hoje em dia,
a proteína de frango é algo que expandiu-se muito no território brasileiro. E é claro, né? Tem vários motivos. Uma delas é essa logística própria desse sistema, entende? Que é um sistema todo estruturado, com grandes empresas. Então, tem e que cada vez mais controlam, né? Você tem os grandes frigoríficos que têm um controle muito grande. Hoje em dia, no Brasil, principalmente nas grandes cidades, a carne de vaca já vem embalada em pacotes, já preparada. Se você vai fazer um churrasco, já vem pronto. Tá tudo já, tudo, não tem mais aquela. Pode ser lá no Rio Grande do Sul, do Aldomar, ainda tem um bom açougue, mas aqui no Rio de Janeiro, todos os açougues aqui da vizinhança, açougues que vendem carne, fecharam, né? Não, Não no Rio Grande, mais. né? Não mais, Cláudio. Não É mais. padronizado, é standard também. É estandardizado. Então, É. todo esse processo é em conjunto. Isso, vamos dizer, é uma espécie de um pacote de consumo, entende? É, então, agora, do ponto de vista social, Silvina, não tenho a menor dúvida de que é, o gás liquefeito é algo para, principalmente para essa população de mais baixa renda em áreas periféricas. Mas uma das discussões que, por exemplo, a gente tem três grandes rotas de gás que saem da Bacia de Santos. Uma rota que vai para Caraguatatuba, que foi construída para uma termoelétrica. Outra rota que vai para Macaé, onde já tinha uma termoelétrica e se conecta com o sistema que já existia da Bacia de Campos. E uma terceira rota que está sendo implantada agora, que vai aqui na área metropolitana, na borda metropolitana do Rio de Janeiro, e vai até Itaboraí, onde vai ser construída na borda da região, onde ia ser construído um grande complexo petroquímico, mas que agora vai ser uma unidade de processamento de gás natural. Quais são as possibilidades? No Rio de Janeiro, por exemplo, eu não toquei nessa questão aqui, mas uma das coisas importantes nas áreas urbanas de uma cidade como o Rio de Janeiro, que dispõe de gás natural veicular, é cada vez mais o sistema de transporte urbano tem a presença do gás veicular. Entende? Isso é uma coisa que é, é distinto, por exemplo, e tem uma regionalização. No caso de ser o Rio de Janeiro, que está próximo aqui às fontes de gás natural, você tem uma rede de distribuição de gás natural veicular implantada, consolidada. Agora, é diferente, por exemplo, de São Paulo. São Paulo, todo o interior de São Paulo, é fundamentalmente baseado na cana-de-açúcar e no etanol, né? E que, inclusive, no caso de São Paulo, recebe um estímulo do Estado, que cobra menos imposto, justamente para garantir essa venda, esse mecanismo. Então, Claudio, sim. disculpa la interrupción, después te dejo, Aldomar. ¿Por qué utilizan el gas natural para gas vehicular cuando tienen el bioetanol, que sería renovable, en lugar de utilizarlo para fertilizantes que dependen de Rusia, de Ucrania y que ahora están complicados? Então, o gás natural veicular ele é daqui da Bacia de Campos, entende? E da Bacia de Santos. Ele não é importado. Não vem com gás liquefeito. Ele Pero la vem. pregunta era, en este nuevo polo petroquímico, ¿van a producir fertilizantes a partir de gas o no? Tem propostas, mas o que tem hoje, e eu sei porque foi feita uma tomada de preços para a construção, para um estudo de impacto ambiental, é uma termoelétrica. Uma termoelétrica aqui. É uma das coisas que eu não entendo muito bem, porque que no Brasil é algo que eu gostaria de entender, não vigora, não tem nenhuma estrutura sólida de exportação de gás natural liquefeito, né? Como nós importamos gás natural liquefeito.
tem aqui, por exemplo, uma termoelétrica, né, no município do Rio de Janeiro, ali na área de Santa Cruz, que tem na Baía de Sepetiba um barco que faz regasificação, e que está ancorado lá e fazendo regasificação e enviando produtos para essa termoelétrica. Então, é uma estrutura que foi construída em pedaços, não tem não tem uma coordenação integrada. Esse é um grande desafio, não tem uma coordenação integrada. E o grande problema, como eu já tinha apontado, o gás natural ele está cotado em dólar, entende? Ele é atrelado ao preço do petróleo. Então, é aquilo que o Salvador falou anteriormente, né? Tem limitações para expandir isso. Agora, é provável que haja com essa é uma coisa que a gente tem, faz parte, inclusive é nessa área que eu estou trabalhando, né? Que é essa parte, o setor leste da região metropolitana, que está sendo implantado isso. E há possibilidade, porque há densidade demográfica para colocar redes de gás natural, entende? Como uma alternativa para distribuição de gás para cocção. Não para. Evidentemente, o problema aqui é aquecimento. Eu já vi, por exemplo, usar gás natural também para refrigeração de grandes unidades. Lá em Mato Grosso, em, em Corumbá, o centro de convenções lá é refrigerado com gás natural que vem da Bolívia. É uma ramificação do gasbol que vai até lá e que lá usa gás natural para refrigerar ambiente. Agora, aqui no Rio, gás natural veicular, ele gerado aqui na própria rede e é distribuído por um sistema de postos que se expandiu bastante. Então, praticamente toda a cidade tem. Então, ao lado do etanol, você tem toda estação de serviço no Brasil tem gasolina, nafta especial, muitas têm diesel, muitas têm gás natural veicular, acá em Rio principalmente, e etanol. Então, você tem 5 combustíveis disponíveis em uma estação de serviço. Esse tipo de diversidade, por exemplo, no Rio de Janeiro, todos os táxis são a gás natural veicular, que o preço é muito mais barato que ele etanol. Mira, Etanol só compensa em alguns lugares, como por exemplo, há uma regra que todo brasileiro sabe: o preço do etanol tem que chegar até, no máximo, 70% do preço da gasolina. Ele é rentável se chegar até 70%. Passou de 70%, não vale a pena porque ele consome-se mais, entende? O consumo, ele, apesar de ter maior octanagem, se consome mais. E com isso é mais caro, sai mais caro. Então, se consegue se manter o preço até 70% da gasolina. E agora, isso tudo é muito relativo, porque 30% da gasolina já é etanol. Então, no Brasil é uma bela mistura, é uma bela mistura. Não é adverso, é gracias, misturado. Claudio. É. Le voy a decir a Aldomar que te formule la pregunta y como son 6:20, si te parece, la contestás en unos minutos y cerramos. Fue súper interesante escucharte y tengo un montón de preguntas que te quiero hacer, pero bueno, eh, puedo compartir Bueno, con vos y con el resto tu email y te vamos a acercar algunas cuestiones más. Aldomar. Sim. É, poucas coisas, apenas eu gostaria de complementar um pouco, Cláudio.
fizeste na primeira parte aí uma referência às tragédias climáticas, né? Só gostaria de dizer que eu inseri e coloquei um link de um artigo nosso, um artigo de uma foi publicado logo após, uns 2, 3 meses após as catástrofes aqui, né, em que nós fomos testemunha e vítimas ao mesmo tempo, né, da tragédia climática aqui no Rio Grande do Sul. Então tá um artigo ali, um depoimento, e junto desse artigo há entrevistas que nós fizemos via YouTube e também um grande conjunto de imagens das mais diversas regiões que foram afetadas. Então, só para complementar que não é somente o caso de Porto Alegre, mas de 3/4 partes do estado do Rio Grande do Sul. Vejam bem, uma superfície gigantesca que foi atingida, sendo que aqui Porto Alegre é o escoadouro da grande bacia, a bacia da Cuenca, a bacia do Guaíba, né? Gostaria só de complementar esse aspecto. E um segundo aspecto que você trata, obviamente, com muita propriedade, toda essa nossa infraestrutura de produção de energia, mas eu me pergunto, colocado aqui essa questão da transição energética, né, se é que ela existe, né, se é que ela é uma invenção, né? Qual é o lugar hoje na conjuntura atual das terras raras, né? E se isso chega a ser uma pauta importante ou não, Cláudio? Me parece que sim. Me parece que há um espaço para nos dedicarmos a um pouco a olhar isso também, me parece. Não sei o que que você pensa. Sim, não tenho dúvida. Esses minerais chamados estratégicos agora, eles vão desempenhar, não apenas no contexto da energia, tem vários aspectos que estão em questão, né? Então, vários deles, inclusive, no Brasil é particularmente sensível o caso do nióbio, né? Que é um mineral importante para supercondutores, né? Isso para tem uma tem uma, tem uma questão que a gente às vezes é complicado de falar, né? Eu vou tentar sair por aí. O grande desafio do ponto de vista da energia, nós temos dois viés, dois caminhos. Um é o caminho que muitos países estão adotando, inclusive, por exemplo, a União Europeia, que é o construir um tokamak, que é um reator de fusão nuclear. Aí, em Carandach, na França, está sendo feito um desses reatores. O que significa um reator nuclear? É um sol no quintal, um sol controlado, digamos assim. Isso obriga a ter uma rede que é uma rede macrocéfala, ou seja, com uma grande cabeça que distribui. Ou seja, de um modo ou de outro, você vai ter desafios, porque é uma rede que é extremamente vulnerável, né? Que ela é macrocéfala, o que se interromper em qualquer ponto dentro dessa estrutura, ela entra em colapso. O outro lado é o problema das redes que são diversificadas, né? Então, aí entra também essa questão das terras raras e dos minerais estratégicos, são fundamentais. Por quê? Por conta da armazenagem, por exemplo, né? A semana retrasada teve a questão do lítio, né? O lítio, a China domina o mercado mundial do lítio e das baterias de tanto automotivas como de um modo geral. Então, sim, você tem razão e não tenho a menor dúvida que isso vai fazer parte do debate. E a gente vai ter que estar, de um modo ou de outro, preparado para enfrentar esse desafio. Do nióbio ao lítio, que nós estamos aqui, né? Então,
E no Brasil nós temos estação de lítio ali no Vale do Jequitinhonha, mas é diferente do que é lá. São minas de lítio em profundidade e com problemas que estão distintos, mas com problemas bastante sérios também. E quanto a, eu conheço o seu trabalho do que vocês fizeram aí do pessoal do Rio Grande do Sul sobre a catástrofe que vocês viveram, que realmente foi uma catástrofe. E é fundamental. Eu acho que esse tipo de ciência engajada é muito importante. Vale a, vale a luta. É isso. Então, eu quero, inclusive, aproveitar, elogiar particularmente o pessoal da sua universidade que teve um comportamento digno de nota, entende? Em todas as fases desse processo. Meus parabéns diretamente a eles. Obrigado. Vou repassar, vou repassar. De fato, todos, a comunidade inteira, praticamente todo o departamento de geografia foi chamado a participar, a ir à imprensa, fazer levantamentos, cooperar com os serviços de emergência dos bombeiros, fazer geoprocessamento das regiões atingidas. Houve, então, muita produção de geotecnologias para assessorar os serviços de salvamento, por exemplo, né? Então, não só a interpretação dos fenômenos, mas a atuação lá na linha de frente mesmo, né? Isso foi muito interessante, muito importante, e foi, de fato, uma experiência muito dura que nós vivemos aqui, e por isso que eu digo, esse nosso pequeno artigo, material que foi aí, é um depoimento, ao mesmo tempo de observação e ao mesmo tempo de vítima, não é? Porque a água chegou aqui na frente do meu prédio aqui, né? É, Nos fundos de casa aqui, né? É é. isso. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Tom. Obrigado, Aldomar. Foi bom revê-los. Você, Silvina, Bueno. Obrigado, igualmente. No, Alejandro. muchísimas gracias a todos por haber participado y gracias por la última pregunta, Aldomar, porque nos da pie al seminario próximo que es sobre materiales estratégicos en Francia, que también lo va a dar otra geógrafa, lo va a dar Marie Forget. Así que vamos a poder seguir discutiendo todas estas cuestiones de la transición energética con esa visión geopolítica que nos aportan ustedes. Bueno, un gusto verlos Una, a todos y hasta la... Sí, dale, Ale. sería bueno que Marí exponga sobre Total. Bueno, le vas a pedir Sobre eso. Total en Argentina y en varios otros lugares. No, estamos abiertos a los seminarios que quieran proponer. Con gusto podemos contactar a la gente o incorporar los temas. Eso es para que hablemos entre nosotros más o menos sobre las cuestiones que consideramos relevantes para los estudios en nuestros países. Ujú. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Claudio, y a todos por estar ahí, ¿eh? Hasta el miércoles. Bueno, Gracias. Hasta, saludos hasta grandes. luego. Chao, Chao. chao. Tchau, tchau.